aos fazedores de pátrias da minha terra, a minha reza com picumã de tapera, com o cheiro de pasto e terra, com o lirismo dos galpões, ao crepitar os fogões do Rio Grande fraternal, relinchos de bagual, poncho emalado nos tentos, liberdade aos quatro ventos, é uma pureza que me intriga, é o ritual do mate, fogo e cambona. A cada manhã de domingo, no velho Rio Grande Potro, aqui da Serra, o programa Terra já vem anunciando outro. Entre brasas e fumaça, e enquanto a cambona chia, abraço meus amigos, meus irmãos do mundo inteiro, com 1000 sonhos galponeiros. Hoje evocamos e valorizamos o que temos de puro no garrão da nossa pátria. Voltamos no próprio tempo, evocamos o pampa verde e amarelo, a bandeira do Rio Grande tremulando, a bandeira do pampa verde e amarelo. Como é importante evocar e valorizar vultos históricos. Estamos no mês das comemorações alusivas, uma arma de cavalaria brasileira. Evoco o nome do maior comandante, General Manuel Luiz Osório, nascido em 10 de maio de 1808, ali em Conceição do Arroio, hoje o município de Osório. Conosco estamos recebendo amigos, irmãos, valores, talentos, homem que traz na sua estirpe o verso. Eu falo em Hélio Alves da Silveira, uma voz muito forte desse Rio Grande. E para madrinhar e integrar esse momento histórico, veio um grupo o qual muito me orgulho, serrano de marca maior, e traz no seu eu a estirpe de uma bebida nativa e campeira. Vamos receber com o carinho de vocês a Serra, o Rio Grande, o Brasil e o mundo. Grupo Chimarrão. Saio a cavalo montado no meu baile, cortando as coxilhas, eu não acho atrapalho. A gaita na garupa, pois eu mais sempre tenho, vou dizendo quando saio, só não sei é quando eu venho. As canhadas só na marcha troteada, e numa boa sombra eu faço as espiadas. Eu abro a minha gaita e dou uma tocada, de coxilha em coxilha, só se ouvir a toada.
chimarrão, cancioneiro das coxilhas, evocando 2 acordeões. Isso não é modismo, isso é tradição. E nós se orgulhamos quando temos valores como o Grupo Chimarrão, que enaltece e valoriza a serra, integra no Pampa Verde e Amarelo. Mas é importante dizer e saudar vocês. Vilmar Andrés, abração da tio, abraço todos os integrantes desse grupo consagrado. Para nós é uma alegria muito grande, Omair, estar aqui hoje, apresentando esse nosso trabalho, que a gente vem alegrando esse nosso povo serrano aqui, em todas as regiões aqui da Serra. Que coisa bonita, homem. É por aí, por aí. A gente toca baile de casais, baile de festas, aniversário, casamento. Onde eles convidar, a gente está chegando lá. Fandango é com vocês mesmos. É com nós mesmos. Oi, Garte. Doutor Hélio Alves da Silveira. Satisfação poder abraçar o amigo, o irmão. E é importante dizer que estamos dentro de uma história, dentro de uma data histórica, que eu gostaria que o amigo evocasse. Bem, em primeiro lugar, é uma satisfação imensa estar aqui de novo no teu programa. Nosso. Para participar. E mais uma vez te trago um pouco do Centauro dos Pampas para participar do teu programa. Sei que tu, que é um homem de a cavalo, ninguém mais cavaleiro do que o general Manuel Luiz Osório. O grande patrono da cavalaria. Por isso que virou o patrão da cavalaria. Mas esse guri que nasceu ali em Conceição do Arroio, foi moleque como tantos e que não queria ser militar. O pai dele que insistiu para que ele fosse para as fileiras, porque era uma única forma de se ter um emprego decente nesse estado. E ele foi pego com a independência do Brasil lá na província de Cisplatina, lá em Salto, no Uruguai. E a resistência de um general português em Montevidéu obrigou com que as pessoas, as forças mais próximas de Montevidéu corresse com este Álvaro Batista, general português, que não aceitava a independência do Brasil. E lá, Manuel Luiz Osório, que acompanhava o pai dele, junto já em todas as andanças como tenente-coronel das milícias, acabou sendo incorporado como voluntário em 1823, lá no Uruguai. E um mês depois tinha o seu batismo de fogo já em Montevidéu e sendo aclamado e elogiado por todos, e ele que mal tinha feito 15 anos de idade. Em pleno palco de batalha? Em pleno palco. E logo depois as peleias continuaram tantas que ele foi o que salvou Bento Manuel Ribeiro, aquele teu parente que muita gente dizia que era para ter deixado morrer, porque ele ia incomodar muito depois. Isso. Mas o Manuel Luiz Osório salvou ele na Batalha do Sarandi e que foi agraciado, inclusive, com a lança depois de Bento Manuel, que foi presenteado para Osório. Osório termina a campanha da Cisplatina já como tenente. E a Revolução Farroupilha o encontra como tenente. Ele que, em princípio, tinha tudo para ser revolucionário, o pai não deixou. Diz que um soldado tem que ser legalista. E ele, como tal, mesmo tendo sido assediado por Bento Manuel, por Antônio de Souza Neto, ele ainda preferiu se manter legalista. E de lá é que ele fugiu para Rio Pardo, de Caçapava para Rio Pardo, e veio a Porto Alegre para formar a primeira milícia de controle de Porto Alegre, ainda quando sitiada, com ordem específica do governador da província. E que dali é o embrião da cavalaria que se formou a Brigada Militar em 1837. Que é a nossa brigada. Que é a nossa brigada. Que comemora esse ano 180 anos. Pois é. Osório fez disso tudo, mas Osório conseguia atrair a ira e a inveja dos partidários do Partido Conservador. Ele, que era um liberal, conseguia atrair essas coisas. Mas ele não rebatia os seus adversários, ele preferia mostrar com ações e atos como é que se fazia a bravura dos gaúchos. E foi ele que conseguiu
apaziguar a própria Revolução Farroupilha, quando Antônio Vicente da Fontoura foi buscar apoio de Frutuoso Rivera, lá no Uruguai, para apaziguar. Osório, tinha sido enviado por Caxias para dizer que não aceitava intermediário, acabou dizendo para o Antônio Vicente: se tu quiser a paz, tu vai direto com o chefe, não com o intermediário deste. E foi ele que levou, inclusive, e aí se fez, inclusive, a iniciação da maçonaria do Davi Canabarro, que fez com que o Caxias assinasse o termo de Poncho Verde. De Poncho Verde. E aí terminaram a Revolução Farroupilha, sendo que o general Osório, que quando terminou a Revolução ainda estava como tenente, tá? Ele já era major quando ele foi promovido a Via Caxias, chegou no fim sendo benquisto tanto nos adversários quanto da situação também. Aliás, um escritor argentino diz, depois, durante a Guerra do Paraguai, que o general Osório era universalmente benquisto, amado e estimado em qualquer tropa, até pelos adversários. Guardamos esse tema. Sim, senhor. Te espero na volta. Voltamos aqui com Vilmar. Vilmar, eu sei que vocês estão na ponta dos cascos aí para qualquer fandango. Qual é o tema que vão mostrar? A próxima música agora é Tordilho Negro. Opa! E também é uma honra, Mair, para estar aqui junto também, né? Honra nossa, meu irmão. Então, muito obrigado para nós se apresentar aqui. Somos todos colegas, digamos o seguinte, que a gente adquiriu assim, um dom, né, de amigos para fazer esse grupo. Eu sei disso, inclusive tenho que evocar e valorizar a integração de vocês e dizer que vocês sempre tiveram valorizando o divino, o Espírito Santo. Aí. Com certeza, é onde a gente passa 4 meses no ano, em função da festa do Divino Espírito Santo aqui da Vila Seca. Importantíssimo isso. E também estamos sempre acompanhando as missas crioula com o padre Camirini, Ernesto Camirini, que é o padre da missa crioula. Aliás, nosso abraço ao padre Camirini. A próxima vez, por trazê-lo favor, junto. Tragam ele. Era para ele vir hoje aqui, o Mair, mas ele não pôde, ele teve que viajar. Mas ele fez uma inovação nas missas crioula. Não, eu sei. 20 músicas numa missa crioula. Digo pro padre que eu sou feio, mas não mordo. Vou falar para ele, pode deixar. Se bom, meu tegai dele. Correu notícia de um gaúcho lá na estância de um paredão. Tinha um cavalo tordilho negro, foi madomado, ficou redomão. Este gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão. Dava um tordilho negro de presente pra quem montasse sem cair no chão. Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração. Foi na estância topar o desafio, correu boato na população. Era um domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo reunia. Joguei os trastes no lombo do taura, puxou a orelha, tive um arrepio. Botei a ponta na bota do estribo, algum gaiato por perto sorria. Aí dali zero comigo era 8, e molhou a perna, montou e caiu. Saltei do lombo e gritei pro povo, este será o último desafio. Tordilho negro beirava na história, por 20 horas ninguém mais nos viu.
manchou de sangue a espora prateada. Anoiteceu o povo pelo campo, procurava um morto pela invernada. Compraram vela, fizeram um caixão, a minha alma estava encomendada. À meia-noite mais de 1000 pessoas desistiu da busca desacoçoada. Ali a pouco ouviram o profeta, olhava os campos em noite luarada. Eu vinha vindo um doutor milioneiro, feliz saboreando uma marcha toreada. Deixei a rédea arrastando o capim, banhado em sol, rotolino negro, ficou pastando ao redor de mim. Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha, eu falei assim: venha provar a marcha do tornilho, faça um favor e montei no selim. Andei no pingo mais de meia hora, eu vi uma rosa lá no seu jardim. Levei pra casa meu tornilho negro, é mais uma história que chega no fim. Tordilho Negro, Vitor Mateus Teixeira, esteja onde estiver, Teixeirinha. Nosso carinho, nosso reconhecimento, a nossa admiração por tudo que tu fizeste. Cantou o Rio Grande, prosa e verso, e integrou o Brasil. Enquanto a cambona chia, eu atropelo a manada do tempo e do próprio pensamento. Hoje, nesse programa, estamos recebendo esse grupo Chimarrão. Vilmar, eu quero que tu apresente essa indiada aí. É isso aí, Maíra. Aqui na minha esquerda eu tenho o Faquin, que é o baixista. O Furlim, meu companheiro de acordeão. Aqui na minha direita está o Vitor Ramos, que é da guitarra. E aqui no bumbo, que é o nosso baterista do grupo. E é o Júnior Andrés, que é meu filho. E eu sou o Vilmar Andrés. Oh, vocês parecem irmãos, rapaz. É? Obrigado, Maíra. Olha a alegria do Vilmar. Não conta isso pra tua mãe, tá, tia? Não, pode deixar. Obrigado, Maíra. É bondade tua. Não, mas isso é bonito. A cria ali ao pé. Ele se, desde quando ele começou a gatinhar, já ele ia comigo pescar, andar a cavalo. E depois entramos na música do Divino, tocando as louvações. E agora a gente ingressou no grupo aqui e ele tá junto. Que coisa bonita. Vem de pai para filho. Mas, Hélio Alves da Silveira, homem, tu também é um soldado da comunicação, porque tu também tivesse programas de rádio. Antes de nós entrarmos na história... Era quase um rádio tocado a manivela naquela época. De tão antigo que era, né? Mais antigo que esqueci nas costas, né? Mas tu, muitas e muitas vezes, acordou as madrugadas campeiras. Giramos Nordeste. E sempre tive a honra e o privilégio de ter as tuas visitas em inúmeros programas de rádio que eu e o Bigode fazíamos Grande Bigode. Das 6 da manhã ao meio-dia e ainda faltava espaço para tocar mais algumas músicas. Que bom, tu falou no Bigode, um grande poeta da nossa terra, teu irmão. Um poeta do Rio Grande. Nosso irmão. Um poeta do Rio Grande. Mas hoje, profissão advogado. Por enquanto, meio cansado. Pouco dinheiro e muita incomodação. Mas, homem, voltando na própria história do patrono da cavalaria. Bem, Osório terminou a Revolução Farroupilha sendo um dos mais estimados pelo próprio Duque de Caxias, que foi comandante de armas e presidente da província. Aliás, Duque de Caxias veio para cá primeiro para enfrentar os revoltosos. Depois ele descobriu que levariam mais 10 anos peleando... Para cá, no Rio Grande do Sul. Para cá, no Rio Grande do Sul. Levariam mais 10 anos para acabar com esses revoltosos. A solução foi uma pacificação que quem avalizou foi o Duque de Caxias. Porque a corte
dizem que até hoje não referendou o Tratado de Ponte Verde. Mas quem garantiu isso tudo foi o Caxias. Mas Osório termina a Revolução Farroupilha como major. E em 1846, Dom Pedro II, jovem imperador, vem conhecer a província dos revoltosos. 1846. 1846. Um ano depois do término Um da ano Revolução. depois da Revolução. E o Duque de Caxias coloca o esquadrão do general Osório, o major Osório, para fazer a escolta do imperador pela província do Rio Grande do Sul. E aí que surge uma amizade do imperador com o general Osório. E só para clarear, quando ele era ministro do Exército, o Dom Pedro já era velhinho também, tirava uns cochilos na hora do despacho e o general deixava cair a espada no chão para acordar o imperador. Ele disse assim... Essa é uma boa, hein? Ele disse, um dia o imperador disse, mas o general, na guerra também o senhor deixava a espada cair? Assim, não, lá ninguém dormia. Mas na realidade o major Osório granjou a simpatia do próprio imperador. E com o advento do encerramento da situação de guerra no Rio Grande do Sul, a Argentina estava em polvorosa, o Uruguai também. E aí começou a perseguição daquele resto de milícia de Antônio de Souza Neto que estava vinculado com o Uruguai. No Prata. Tanto é que a própria Guerra do Paraguai se inicia por causa do confronto do Antônio de Souza Neto com os uruguaios. Porque ele foi à corte e disse o seguinte: ou o Império toma uma atitude, ou eu, com meus cavalarianos, tomo sozinho. Então, se foi feito uma série de tratados e acabou sendo derrubado, inclusive, o presidente do Uruguai e o general Venâncio Flores, colorado, é que acabou assumindo o governo do Uruguai. El branco é colorado. Né? Os brancos sempre foram contra o Império, porque na realidade nós temos que pensar da seguinte forma: os países do Prata nada mais são do que província do vice-reinado da Prata. Quando a corte espanhola abandonou a América, eles não sabiam para que lado ir. E se foram fazer uma independência e as províncias se independizaram sozinhas. Tanto é que o Paraguai saiu da associação da Liga do Prata e nunca mais quis voltar. E o Uruguai também veio e se apadrinhou com o Brasil. O Brasil foi assessorar o Paraguai e garantir a liberdade do Uruguai. E, na realidade, os argentinos queriam que eles fossem incorporados, que nem o próprio Artigas queria assim. Tanto é que ele foi expulso do Uruguai e hoje é o grande herói do Uruguai, é Artigas. É, justo. Mas, na realidade, morreu no exílio no Paraguai. Porque lá no Uruguai, na época, ele não ficou. Porque ele queria atrelar aos governos sem autonomia direto com Buenos Aires. Na realidade, quando se fez isso tudo, se fez para garantir de nós não termos um braço da Argentina no pezinho do Brasil, ali embaixo no Uruguai. Então o Uruguai só foi dado a independência dele e a autonomia com a garantia que não se atrelasse com Buenos Aires. Tu vê como é que é. E os Cavaleiros da Paz, um dia nós tivemos lá, nos 100 anos de La Tradição, em Montevidéu. Bem, na realidade, quando perderam o Uruguai, quem combatia na Argentina era o general Urquiza, José Justo Urquiza, que era um governador de Entre Rios, da província de Entre Rios. Justo. Foi ele que derrubou o ditador Rosas, mas com o auxílio de Venâncio Flores do Uruguai e das tropas do Caxias, do Flores, do Marques de Souza, que foram combater em Monte Caseiro, onde mais uma vez a estrela do Osório brilhou para colher todos os louros, que nem dizia o Caxias. Não houve louro que o Osório não cativou e conquistou no campo de batalha. Impressionante. Mas o Osório, ele diz que num palco de batalha ele era um... E para dizer para o Dr. Mate, numa das tantas intrigas políticas que se movia contra Osório, resolveram desterrar ele lá para as missões, lá para São Borja.
E Osório, que nunca reclamou das intrigas, foi para lá e cativou tanto São Borja que ninguém conhecia ele, conheciam os feitos dele quando ele chegou em São Borja. E foi recebido com festas e foi tratado com honraria sempre. E ele é que descobriu os campos de ervais dos jesuítas. E por isso que depois ele foi agraciado com o título de Barão do Herval. Por causa dessa descoberta dos campos de coisa. Ele conseguiu granjear a amizade do coronel Virasoro e do Urquiza, de Bartolomé Mitre, de Venâncio Flores, tanto é que Osório era a unanimidade do sul da América. Se hoje tem uma rivalidade futebolística, nós tínhamos na época de Osório uma rivalidade de território, de nacionalidade e de cultura. E mesmo assim Osório estava acima disto tudo, tanto é que numa das voltas da Guerra do Paraguai, ele foi agraciado com o título de cidadão argentino, para se saber o quanto que gostavam dele. Mas, Hélio, nós vamos buscar mais um tema, e desta feita, a nossa singela homenagem ao patrono da cavalaria brasileira, General Manuel Luiz Osório. E com o carinho de vocês, uma afirmação maior, esse grupo que muito nos honra hoje, Grupo Chimarrão. De saudade lá do meu rincão, um gesto de carinho da gaúcha amada, um toque de cordona e um bom chimarrão, um cuera pacholento pra contar cuerada. Eira, eira, boi, tempo feliz que muito longe vai. Eira, eira, boi, meu velho rancho do meu velho pai, que se criou pelo sistema antigo, lá na cidade vive conformado. E quando encontra um gaúcho amigo, fala de tudo que lembra o passado. Tanta saudade do morjeiro triste, lembra os tempos que já não existem. Eira, eira, boi, tempo feliz que muito longe foi. Eira, eira, boi, tempo feliz que muito longe foi. Saudade lá do meu rincão, um gesto de carinho da gaúcha amada, um toque de cordona e um bom chimarrão, um pé pacholento pra contar cuerada. Eira, eira, boi, tempo feliz que muito longe vai. Eira, eira, boi, meu velho rancho do meu velho pai. Antigamente se carneava um boi, se convidava toda a vizinhança. Era uma festa de violão e gaita, lá pelas tantas começava a dança. E a gauchada pela noite afora faziam farra de romper a roda. Eira, eira, boi, tempo feliz que muito longe foi. Eira, eira, boi, tempo feliz que muito longe foi. Gostaria de saber dessa grande integração de vocês, contato com vocês, Vilmar. Aqui é o telefone, vou dar o telefone, Maíra. Uhum. É 99974-3329, fala direto comigo. E também tem o Facebook, Vilmar Andrés e Grupo Chimarrão. Depois tem o... Passa o teu, Vitor.
O meu é 99972-8352. Fala comigo. Animar algum fandango, alguma festa? O que precisar a gente faz, Maíra. Mas a indiada disposta. Não tem tempo feio com nós. Que coisa bonita, chefe. Mas eu tenho que parabenizar vocês por essa grande iniciativa de vocês de participar desses grupos aonde a pomba do Espírito Santo vem em forma e não deixa de ser a própria pomba da paz. Nós vamos tocar agora dia 15, Maíra, numa segunda-feira de noite, lá na festa do Divino da Criúva. Na festa do Divino. Deram para nós na segunda-feira de noite. Na segunda-feira. Já o ano passado nós tocamos na segunda. E esse ano repetiu na segunda de novo. Para você que temos vários bailes, contato para frente, né? Temos em junho, julho, agosto, setembro, umas programações assim, né? Agenda lotada. Assim por enquanto, né? Depois vai chegando mais, acredito. Claro, cada com vez mais mais. esse programa aqui ao vivo vai ter mais, né? Não flochamos o tempo. Com certeza. O que vem aí? Então vamos fazer do Aldo Corso, né? Grande Aldo Corso. Como é linda a natureza, Bem lembrado. né? E talvez isso aqui é que nem fosse um hino, né? Como é linda a natureza, várzeas, canhada e coxilha, o amanhecer na querência, vejam só que maravilha, campos verdes, céu azul, uma vertente brotando, escutar um canarinho em liberdade cantando, escutar um canarinho em liberdade cantando. Nosso vento minuano, soprando de madrugada, a lua cheia clareando os campos brancos de geada. Se Deus no céu nos der força, estaremos com certeza sempre falando em voz alta, como é linda a natureza, sempre falando em voz alta, como é linda a natureza. A poluição deste pago, nosso Senhor que não mande nos ajude a proteger os arroios do Rio Grande, conservar a natureza é o que todo mundo espera. Se nós cuidarmos um pouco, volta o Rio Grande que era. Se nós cuidarmos um pouco, volta o Rio Grande que era. Aí está a nossa homenagem, nosso carinho ao Aldo Corso. Esse homem que era um serrano que se orgulhava e uma letra maravilhosa. Quando falo em Aldo Corso, eu lembro
do Juarez Pesce. Nosso carinho, nosso abraço a vocês. Galpão, guardião de pátria, memorial dos ancestrais. O programa Terra evoca e valoriza aquilo que temos de puro no garrão da pátria. Meu amigo, meu irmão, se tu queres entrar em contato conosco pelo Facebook, a produção do programa Terra, tu entra falando com o Bernardo. Como é importante dizer aos quatro cantos da querência que a Universidade de Caxias do Sul comemora seus 50 anos, meio século. E nós homenageamos a ti, meu amigo, do interior do interior. Tu que és um palanque do pago, nós guarnecendo um pedaço desse chão. A história se refaz, não é, Hélio? Nós estamos justamente em Caxias do Sul, uma homenagem ao patrono do Exército Brasileiro, o Duque de Caxias. E na encosta superior nordeste temos nomes como Bento Gonçalves, Garibaldi, Rafael Pinto Bandeira. Rafael Pinto Bandeira, uma das maiores espadas do Brasil também. Um homem que criou o Rio Grande. E o município de Farroupilha, que nos dá orgulho e nos homenageia com esse grande marco histórico da própria história. Mas, Hélio, o que é bom dura pouco. É o velho ditado campeiro. Bem, Omair, para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte, que Osório, como brigadeiro e segundo comandante, porque o comandante era Meno Barreto, adoeceu no Uruguai quando as tropas estavam sendo formadas, as tropas que iam invadir o Paraguai. E Osório foi designado comandante em chefe, porque não era o chefe. E costumava dar instrução para os militares de a cavalo, marchando. Aproveitando para dar instrução de tiro, de marcha, de tudo, de a cavalo. Porque Osório não é que tenha nascido no Rio Grande, é porque seja tão bom. A disciplina, a ordem e a formação moral dele é que tornou ele o homem extraordinário que ele foi. Tanto é que quem comandava a Tríplice Aliança era o presidente da Argentina, Bartolomé Mitre. O presidente do Uruguai, Venâncio Flores, também comandava as tropas orientais. E a do Brasil, o comandante em chefe era Osório. O grande Osório. O grande Osório. Houve uma discussão porque o tratado da Tríplice Aliança dizia: enquanto as tropas estiverem no território da Argentina, quem comanda é o comandante argentino. Se for para o Uruguai, é o comandante Venâncio Flores. Se for no Brasil, seria Osório. Houve uma discussão, e no Paraguai, quem vai comandar? O general Osório, no meio daquela discussão, disse o seguinte: quem vai comandar não interessa, mas o primeiro a desembarcar no Paraguai serei eu. Ele e os 12 do Estado-Maior dele, sendo um deles o Marechal, hoje, depois presidente Marechal Deodoro da Fonseca. Ele apiou lá no É o primeiro homem da tropa da Tríplice Aliança que pisou no Passo da Pátria, no Paraguai, foi General Osório. Ele e os seus 12 cavaleiros. Depois desce Antônio de Souza Neto com a brigada ligeira dele, que fez prodígio, aonde as tropas orientais começaram a pensar que estavam trabalhando com gente séria, porque a brigada de Antônio de Souza Neto era exemplo de cavalaria para o mundo, não só para o sul da América, que nem disse Garibaldi nas suas memórias. Os cavaleiros do Rio Grande são os melhores do mundo. E o Antônio de Souza Neto mostrou isso lá, tanto é que morreu lá no Paraguai por doença nesse feito. Osório fez a invasão no Passo da Pátria, venceu a primeira batalha e venceu a maior batalha campal do sul da América, que é a Batalha de Tuiuti. Para se ter uma ideia, o Paraguai perdeu ali nessa batalha mais de 12 mil homens, sendo mais de 6 mil mortos e 7 mil feridos. Só que já tinham sido dizimados mais 30 mil antes disso. E mesmo assim,
muita gente diz assim, o coitado do Paraguai. O coitado era o Brasil, a Argentina e o Uruguai frente à força militar que o Solano Lopes fez no Paraguai. Ele tinha mais de 90 mil homens treinados para enfrentar qualquer um. E toda a tropa da Tríplice Aliança nunca passou de 33 mil homens. Sendo que metade deles, um terço, um quinto, estava hospitalizado em licença. Osório ganhou o Tuiuti, ganhou mais uma batalha e se retirou por problema de saúde. Quando Caxias assumiu o comando, Bartolomé Mitre se retirou porque não gostava do Caxias. Escreveram para o Osório, o Caxias convidando ele mesmo doente que organizasse um novo corpo de exército para ir para o Paraguai. E ele mesmo doente juntou mais 5 mil homens da Guarda Nacional, formou com os voluntários da pátria para ir para a famosa Batalha de Itaroró, aonde depois foi a única batalha que o Osório não comandou. A grande vitória foi de Duque de Caxias, que num lampejo de fúria cruzou a ponte de Itaroró e todos os companheiros, os brasileiros que me sigam, invadiu coisa e os paraguaios meio que se assustaram e perderam a chance de ter uma vitória em Itaroró. E logo em seguida teve a batalha pelo Duque de Caxias. Pelo Duque de Caxias. Essa é a batalha do Duque que participou na linha de frente porque Osório não estava ali naquele momento. Depois o Osório vanguardou todo o restante da coisa. E a batalha do Havaí, ele levou um tiro de fuzil que quebrou a mandíbula dele e ele enrolou o poncho, o pala dele no pescoço para os soldados não verem que ele estava ferido. E ele disse que era para avançar e avançou junto, até que pôde. Depois recuou porque não parava a sangria e ele achou que ia acabar morrendo no meio da peleia. Repassou o comando, tá? E disse que era para acabar com o resto. E depois voltou num tratamento. O Duque abandonou a guerra do Paraguai, veio embora porque estava doente. A situação nossa no Paraguai não tinha sido caçado Solano Lopes ainda. Eu tive lá no túmulo do Solano. Tiveram que nomear o Conde Deu, genro do imperador, para comandar as tropas do coisa. E ele, a primeira coisa que fez foi escrever para Osório pedindo encarecidamente que ele voltasse ao campo de batalha. Aliás, assim que foi comovente a chegada de Osório no campo de batalha. Os soldados se reanimaram. A vitória parecia que já estava vindo e veio. Veio com o general Câmara, veio com Joca Tavares, que foi quando lançaram o Solano Lopes lá em Aquidauana, no Cerro de Corá. Tá? Assim acabou a guerra. Para você ter notícia do que é o prestígio do Osório, que os oficiais se cotizaram e deram uma espada de ouro para ele, que ele veio receber em Porto Alegre, ficaram uma semana fazendo festa e ovação para Osório. E essa espada está aqui. Está aqui em Osório hoje. Depois disso, ele foi eleito senador do Império e foi nomeado ministro da Guerra. No dia 3, por uma pneumonia, ele pediu a exoneração de ministro e morreu no dia seguinte. No Rio de Janeiro. Tranquilo, água abaixo, rumo à eternidade. Hélio, só tenho que te agradecer essa homenagem ao grande Manuel Luiz Osório, general Manuel Luiz Osório, patrono da arma de cavalaria brasileira. Mil graças. Claro que nós não podemos deixar de evocar e valorizar os fandangos desse Rio Grande, do Brasil. Grupo Chimarrão. O que vem aí? Dos Bertucci, a saudade e a tristeza. Olha! Impressionante. O programa Terra vai ficando por aqui. Graças. A saudade e a tristeza vieram me visitar. A saudade pra me ver, tristeza me fez chorar. Quem não sabe o que é saudade, tristeza não pode ter. Saudade lembra o passado, tristeza nos faz sofrer.
vida de Gaudério, vivendo de pago em pago.